Oi, eu sou a Manuela Correia. Eu ajudo mães a ensinarem seus filhos canhotos a gostar de escrever. E o tema da live de hoje é: o método Canhotopia serve também para crianças com deficiência? Eu tenho recebido muito essa pergunta. Em várias mídias, em vários dos nossos canais, as pessoas têm me perguntado isso. E eu achei, então, fundamental que a gente pudesse discutir esse assunto hoje, aqui em uma live, para que vocês pudessem compreender o que significa esse método, o que significa ajudar as crianças canhotas e o que significa isso dentro do contexto das crianças que têm alguma deficiência. Eu gostaria primeiro de dizer que eu não sou médica. Para vocês que conhecem a minha história, eu sou advogada, não é? E eu fazia doutorado em direito ao mesmo tempo que eu fazia pedagogia. E eu deixei a área jurídica para me dedicar ao trabalho com crianças canhotas, porque é algo que realmente me traz muita alegria e muita satisfação. Esse trabalho com as crianças canhotas é algo que traz para mim uma satisfação grande, porque eu vejo a diferença que ele faz na vida das crianças canhotas, que eu acompanho ao longo desses 5 anos em que eu trabalho só com isso. Então, eu trouxe hoje aqui várias perguntas que me foram enviadas sobre esse assunto, sobre o que significa esse método Canhotopia dentro do contexto das crianças com deficiência. Então, primeiro eu queria dizer que, não sendo da área de saúde, eu não sou uma pessoa que faço diagnósticos relativos às deficiências que a criança possa ter. O que eu posso só falar é de como se aplica esse método dentro das características especiais das crianças com deficiência, não é? Então, a primeira coisa que eu queria explicar sobre o método é que, dentro do Canhotopia, nossa proposta é trazer as técnicas que existem, não só no Brasil, mas no exterior também, para facilitar a vida da criança canhota no uso de objetos que são feitos para destros e também com a escrita. E a gente se preocupa muito com essa questão da escrita, porque o português ele é muito fácil de ser escrito pelos destros. E essa dificuldade, ela é sentida pelas crianças canhotas. Então, por isso que a gente trabalha muito com a questão da escrita, para ajudar a criança a superar questões de dificuldades, por exemplo, para segurar o lápis, questões de como escrever de uma maneira mais confortável, que canse menos e que também não traga dores para a criança, nem no momento, nem no futuro. Então, é disso que se trata o método. É um método para ajudar a criança a se sentir confortável nesse mundo de objetos feitos para destros. Então, e o que não é o método Canhotopia? Isso é muito importante que eu deixe claro, porque às vezes, como eu falo de escrita, fica parecendo que eu trabalho com alfabetização ou com ortografia, por exemplo. Não é disso que nós tratamos. Aqui a gente só faz ajudar a criança com alguns aspectos técnicos de segurar o lápis, posicionar papel, posicionar o corpo, que trazem para a criança a possibilidade de escrever com facilidade, a criança canhota, não é? Então é disso que esse método trata da criança canhota como um todo, e inclusive ele já foi aplicado, e agora eu quero entrar bem nesse tema da nossa live de hoje. Ele já foi aplicado em crianças com diversas questões específicas e ele funciona. Funciona porque o método ele não exige da criança nada além do que aprender coisas específicas relativas a posturas que vão influenciar a maneira como ela escreve ou que ela usa os objetos que estão ao redor. E é por isso que, sim, o método Canhotopia serve, o método de escrever próprio para as crianças canhotas, ele serve, sim, para crianças que tenham quaisquer características. E eu queria saber de vocês que estão presentes, eu estou vendo bastante gente no Instagram, no YouTube, Facebook, e eu queria de vocês que vocês fossem aí contando para mim se vocês têm alguma criança com uma característica específica e se você já aplicou com a sua criança as técnicas que eu compartilho aqui. Eu quero dizer para vocês que várias das mães com quem eu compartilho esses conhecimentos, tanto aqui no canal, quanto alunas que eu tenho dos meus cursos, eu já acompanhei diversas mães com crianças com características específicas e que puderam utilizar com tranquilidade todas essas técnicas. Eu queria responder algumas perguntas aqui que me foram enviadas e que eu acho que são importantes da gente conversar e discutir sobre elas, tá? Então, a primeira que eu vou ler aqui para vocês é a seguinte: como vou saber se a dificuldade, não problema, é causada pela lateralidade ou por outra condição? Veja só, a questão
dificuldade com relação aos objetos é uma questão muito pontual. É uma coisa que vai acontecer quando a criança tem dificuldade com um objeto específico que é feito com lâminas para destros, por exemplo. Então, como é que você sabe se a criança está tendo dificuldade porque aquele objeto é feito para destros ou porque essa é uma condição dela de uma maneira mais ampla? Como eu disse, eu não posso dar um diagnóstico, mas pela observação, você vai conseguir perceber se a criança tem dificuldade só com aquele objeto, que seria o quê, por exemplo? A tesoura, o apontador, seria uma dificuldade de usar esses objetos porque eles não são feitos para a criança canhota, ou seria talvez uma dificuldade, né, que você vai observar em outras coisas também. E daí só um profissional da saúde é que vai poder fazer esse diagnóstico. Mas lógico que muitas vezes, se é uma criança canhota e a dificuldade tem a ver com o fato de ela ser canhota e do objeto ser feito para destro, no momento em que você ou mostra para a criança como é que aquele objeto é utilizado, ou você oferece um objeto adaptado como uma tesoura própria para canhotos, essa dificuldade vai ser superada. Então você já sabe que aquilo tem a ver com o fato de ela estar usando um objeto que não é próprio para ela, com o fato de ela ser canhota. Então, assim você consegue ter, à primeira vista, uma ideia de se a dificuldade está vindo por causa justamente dessas questões relativas aos objetos. Eu vou ler a segunda pergunta que me foi enviada aqui. Será que mesmo com outros desafios, meu filho ainda vai conseguir implementar o método canhotopia? Então, como eu costumo dizer, o método tem a ver com aprender a segurar o lápis corretamente, posicionar o papel, escrever com conforto. E isso sim, ainda que a criança tenha outros desafios, que ela enfrente outras questões, ela vai conseguir, com as técnicas adequadas, com os objetos apropriados, ela vai conseguir. Muitas vezes uma borrachinha, um elástico de dinheiro que você amarra no lápis, são pequenas coisas que você pode fazer no dia a dia, que vai fazer com que a criança sinta mais conforto, inclusive se sinta mais encorajada. Eu recebi uma pergunta de uma mãe, que a filha é autista, e ela disse que percebia isso. A criança gosta muito de pintar e rapidamente se desmotiva. A criança gosta muito de fazer algumas atividades, mas logo ela perde o interesse. E por que muitas vezes isso acontece? Acontece porque a criança não está conseguindo lidar com o pincel, com o lápis, ela não está conseguindo lidar com os objetos. Então, no momento em que essa criança compreende como é que o objeto funciona, e a criança vai compreender, né? No momento em que você mostra para ela como funciona, ela vai compreender como é que aquele objeto é utilizado, e aquilo vai facilitar a vida dela, vai fazer com que ela consiga aproveitar muito mais as atividades. Quantas vezes a gente vai ver qualquer criança tem alguma deficiência ou não, se desestimular, ficar desmotivada quando está lidando com um objeto que não é feito para ela. Então, da mesma maneira que os objetos adequados funcionam para as crianças de uma maneira geral, vão funcionar também para as crianças com deficiência. E são importantes de a gente estar atento, porque vai facilitar muito a vida delas. Vamos ver aqui. Aqui a pergunta é a seguinte: o método canhotopia pode interferir em algum outro exercício que ele está fazendo? Então, com relação a interferir, não. O método nunca interfere em nada que a criança já faça. Por quê? Porque o método ensina tão somente como é que se facilita a vida da criança. Então, são maneiras de utilizar e de ver os objetos na perspectiva de uma pessoa canhota. É só disso que o método trata. O método trata de a gente trazer para crianças ou para o adulto canhoto, né, para o canhoto de uma maneira geral, a consciência e a possibilidade de compreender esse mundo que cerca ele. Então, ele não interfere com os outros exercícios que a criança possa fazer, com as outras atividades que são propostas para a criança. O que importa mesmo é a criança ter conforto. E seja a criança, e tenha a criança alguma deficiência ou não, sempre as técnicas vão proporcionar conforto. E é disso que se trata. Tenho mais uma pergunta aqui. Se você não é terapeuta, como pode falar sobre quem tem deficiência? Essa é uma pergunta muito boa. Eu não sou terapeuta mesmo, de fato, né? Minha formação não é essa, mas o que eu posso dizer para vocês é que essas técnicas que eu utilizo, né, que eu não só utilizo com as pessoas com quem eu trabalho, mas que eu compartilho aqui com vocês nos canais, ela é uma técnica que ela é simples
e ela é aplicada em qualquer contexto. Isso não exige, inclusive, que quem vai aplicar seja terapeuta. E é por isso que os pais podem e devem, né, aplicar essas técnicas com as crianças. Não é necessário que os pais tenham, por exemplo, nenhum tipo de conhecimento prévio, seja de pedagogia, seja de terapias, nada. A criança, o pai, sabendo como ensinar a técnica para a criança, isso é mais do que suficiente. Isso não vai exigir que nem eu que seja terapeuta, nem que os pais sejam terapeutas também. Mas eu agradeço a pergunta, eu acho que faz muito sentido vocês quererem entender como é que eu, não sendo terapeuta, posso falar dessas técnicas, né? Eu falo delas porque eu aprendi elas na teoria, eu falo delas porque eu estudei elas a fundo, e eu falo delas porque eu trabalho com isso há muitos anos e com centenas de crianças canhotas que já passaram, né, não só pelo aprendizado direto comigo, mas indiretamente, já que eu ensinei ou professores ou pais a aplicarem essas técnicas no dia a dia. É por isso que é fundamental que a gente sempre tenha essa consciência de que a gente não precisa ter estudado em nenhuma área da saúde para poder ajudar a criança a viver com conforto, a compreender esse mundo em que ela vive, não é? Vou ler mais uma pergunta aqui, só um minutinho. Se os deficientes são tão diferentes entre si, como você pode afirmar que seu método funciona para todos? Hoje, só um minutinho aqui, que deu uma parada aqui no vídeo do Instagram, voltou. Então, hoje a gente está tendo perguntas muito boas, eu estou bem satisfeita com essas perguntas que vocês estão me enviando, não é? E desculpe que até agora eu não li os nomes das pessoas que mandaram as perguntas, mas eu passarei a ler. Então, é isso. Então, com relação de como é que eu posso afirmar que essas técnicas servem para todas as crianças, independente da deficiência que ela tenha, não é? Já que elas podem ser crianças tão diferentes, com características específicas e diferentes, não é? Então, veja, toda criança, né, ela vai desenhar, pintar, ela vai escrever alguma coisa, né? A não ser que seja uma criança que não tenha possibilidade de escrita. Mas, de uma maneira geral, para as deficiências em que a criança continua a escrever, esse método vai funcionar assim, porque ela vai segurar o lápis. E o que a gente vai fazer é ajudá-la a, quando segurar o lápis, segurar de uma maneira que seja adequada para ela. Segurar de uma maneira que ela possa escrever sem o lápis escorregar, sem ela se cansar, sem ela sentir dor. E ela conseguindo formar as letras de uma maneira que é confortável para ela. Então, sim, o método se aplica independente da deficiência que a criança tenha, desde que ela utilize os instrumentos de escrita, seja lápis, caneta, ou que ela utilize pincel, desde que ela utilize as mãos para fazer alguma atividade. Sendo dentro desse contexto, sim, a criança pode utilizar o método com muita tranquilidade e ele sim vai funcionar. Agora eu vou ler aqui, ó. A Amanda Silveira. Eu já tenho de me preocupar com tantas outras dificuldades pela condição de meu filho e ainda tenho de pensar na lateralidade dele? Amanda, veja, pensar na lateralidade dele, na verdade, vai fazer com que você facilite a vida dele. E a sua, no final das contas. Porque muitas vezes, quando a gente não compreende e quando a gente não ajuda a criança dentro da lateralidade dela, o que vai acontecer é que ela vai encontrar vários desafios. E todas as vezes que ela encontrar esses desafios, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar incomodada, e isso vai terminar trazendo para a situação, de uma maneira geral, um incômodo muito grande. Não só para ela, como para você. E eu sei que a gente já tem, né, de uma maneira geral, e principalmente os pais de crianças com deficiência já têm várias questões para se preocupar. Eu sei disso. E eu sei disso porque eu conheço pessoas, eu tenho pessoas na minha família que têm crianças com necessidades diferentes, e é por isso que eu reconheço quais são as atenções, né, que a gente precisa ter com essas crianças. Mas e que tal se eu te disser que no momento que você ajuda a criança canhota, você pode dar a ela a possibilidade de ter uma vida mais fácil, de se frustrar menos, de manter a atenção e o foco por mais tempo na atividade? Não vale a pena? Eu garanto para você que e vale porque é mais importante do que você pensar no tempo que você vai perder e no que você vai ter que observar, é você pensar no conforto que a criança vai sentir e no que você pode proporcionar a ela. Não só na questão de
não sentir dor, mas na questão de não se frustrar, de conseguir realizar as atividades com muito mais tranquilidade. Então, é fundamental que você invista nisso, porque com pouco tempo a criança aprende essas técnicas, e com pouco tempo isso muda a vida dela, traz para ela uma grande qualidade de vida. E além disso, olha só que legal, faz com que ela desenvolva todo o potencial que ela tem. Porque você imagine uma criança que tem muita habilidade para pintar. E veja, eu estou trazendo esse exemplo para você, porque eu já recebi, né, nos meus canais, mães comentando, já recebi comentários de mães que falam o seguinte: meu filho é muito bom em pintura, mas ele cansa rápido. No momento que você consegue dar à criança a possibilidade de fazer a pintura, o desenho, sem cansar rápido, onde vai parar essa criança? Se ela já tem habilidade, e o que muitas vezes para ela é a falta a falta de possibilidade de fazer isso com tranquilidade, imagine tudo que pode se abrir para ela e todo mundo que ela pode explorar, podendo ter as técnicas corretas. E aí a gente tem que parar para pensar uma coisa. No momento que a gente não dá a técnica correta para a criança, o que vai acontecer é que ela vai tentar achar a técnica por ela mesma. Ela vai tentar encontrar uma técnica que seja, que traga menos desconforto para ela. E nem sempre é a melhor técnica. Porque, às vezes, o que vai fazer, por exemplo, a criança pintar sem se sujar, vai prejudicar a coluna, vai prejudicar o ombro. Porque ela vai, para não se sujar, às vezes, fazer as atividades com a mão levantada, ou com o braço levantado, ou com a coluna virada. Então, a importância de a gente prestar atenção nessas técnicas quando eles são pequenos é isso. É a gente ter a possibilidade de já treiná-los, né? Praticamente treiná-los, ensiná-los habilidades práticas e novas baseadas naquilo que eles precisam. É lógico que em qualquer idade é possível ajudar a criança a desenvolver essas técnicas. Mas quanto mais a gente demora de ensinar as técnicas, mais tempo a gente leva para conseguir solidificar novos hábitos, os hábitos positivos, não é? Então, o importante é começar o quanto antes. E vale a pena, eu posso garantir para você que é melhor você investir em ajudar nessas técnicas próprias para crianças canhotas do que você pensar que leva muito tempo, que você já faz muita coisa. E eu entendo, eu não estou aqui dizendo ou julgando, Amanda, a sua quantidade de coisas para fazer. Veja que eu sei que a vida das mães é uma vida atribulada. E às vezes não dá nem tempo de pensar direito, né? É assim, é uma coisa atrás da outra, um monte de coisa para fazer. Eu consigo entender isso. Mas a gente também precisa pensar que no momento que a gente dá a técnica, além de nosso tempo ser melhor aproveitado, porque a gente não tem que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, o nosso bem-estar vai ser, inclusive, maior de ver a criança bem e sem se frustrar, e também a criança vai poder desenvolver melhor o seu potencial. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar, ainda que a gente seja muito ocupado, seja com crianças que têm alguma deficiência ou não. Queria ler aqui a pergunta. Santos de Melo Darla, deve ser Darla Santos de Melo, né? Desculpa. Cada pergunta, acho que poderia só facilitar em tudo essa técnica. Ai, Darla, as perguntas são engraçadas às vezes, né? Mas eu acho importante, sabe, Darla, que as pessoas digam aquilo que elas sentem, aquilo que elas têm dúvida, por quê? Muitas vezes elas têm dúvida porque elas não compreenderam isso que você está dizendo, não é? Como a técnica facilita. Então, essa compreensão é o que eu quero trazer hoje. Eu acho que você conseguiu, Darla, resumir o que eu quero compartilhar hoje com as mães. A técnica facilita. É para isso que ela foi inventada, para facilitar. Não é? Então, assim, ela foi descoberta, né, na Inglaterra, não é nada que eu tenha criado da minha cabeça. Adoraria ser brilhante a esse ponto, mas não sou. Eu só estou reproduzindo coisas que eu aprendi e eu dei uma melhorada no que eu aprendi. Por quê? Eu aprendi as técnicas, só que eu vi que da maneira como as técnicas elas estavam sendo aplicadas, elas não eram suficientes para se manter no tempo. Então, o que eu fiz foi criar um método para que as crianças não só aprendessem a técnica uma vez, mas elas conseguissem sustentar essa técnica com o tempo. Então, sim, elas facilitam e fazem muita diferença na vida das crianças, e eu sei disso porque é uma coisa que eu vi e vejo no dia a dia das crianças. Eu vou aqui ler mais uma pergunta. Queria ter feito isso quando pequena, não sei por quê, mas até hoje não é cômodo para eu escrever. Darla,
teria feito toda a diferença na sua vida se você tivesse aprendido essas técnicas quando você era pequeno. Quero só te contar que isso é tudo verdade. Mas, infelizmente, elas não tinham sido ainda trazidas para o Brasil, não é? Então, infelizmente, na geração passada, esse conhecimento não era difundido. E isso está sendo possível agora. E essa, até a nossa geração, não é, de nós adultos, o que se fazia era simplesmente permitir que o canhoto usasse a mão esquerda. E hoje a gente já está em uma outra etapa, que é a etapa de a gente, além de deixar usar, a gente ensina como usar aqueles objetos que são mais desafiadores. Então, de fato, muda a vida da criança, mesmo. Muda o dia a dia dela, muda a concepção dela de si mesmo e do mundo. Então, faz muita diferença. Na prática, o que é viver isso, sabe? E é por isso que eu acredito no que eu estou dizendo para vocês. Por isso que eu vi que isso tudo faz diferença. Então, eu vou ler mais uma pergunta aqui. Simone Silva. Como vou saber se ele está segurando o lápis errado ou com muita força, por ser canhoto ou por estar no espectro autista? Veja, todo canhoto, essa é uma pergunta muito interessante, por isso que eu até respirei antes de começar a responder essa pergunta. Porque é o seguinte, todo canhoto vai enfrentar alguma questão específica com relação à escrita, porque na hora de escrever, da esquerda para a direita, o lápis ou a caneta, eles engancham no papel, porque o sentido do português o lápis vai deslizar em português para quando a mão destra, a mão direita está escrevendo. Quando a mão esquerda vai escrever, o lápis vai enganchando no papel. E é por isso que a criança termina segurando do jeito errado. Porque ela tenta controlar o lápis na hora que o lápis engancha. E aí ela pode adotar vários jeitos que a gente, quando olha, pensa que são jeitos um pouco estranhos. O lápis pode ficar muito em pé, ou ela vai usar todos os dedos, ou ela vai segurar de um jeito, que é o jeito que ela está conseguindo controlar. Então, não só as crianças autistas, como as crianças canhotas, de uma maneira geral, vão enfrentar dificuldades para segurar o lápis, porque eles vão enfrentar dificuldades para controlar o lápis, justamente porque o lápis vai enganchar na hora de escrever. E isso faz com que a gente tenha que prestar atenção no jeito como a criança segura o lápis, independente de ela ter ou não alguma deficiência. Todas as crianças canhotas precisam receber a orientação adequada de como segurar o lápis. E é por isso que eu convido vocês, que têm filhos, crianças canhotas, que possam prestar atenção nisso, independente de qual seja a deficiência que a criança tenha. Ou se a criança não tem deficiência, mas é uma criança canhota. É prestar sempre muita atenção. Simone, eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, eu acho que você pode continuar e me pergunta aqui, que eu respondo para você, tá bem? Agora eu vou ver a pergunta da Rosa Calazans. Meu filho é muito sensível. Se meu filho estiver num dia irritadiço, ainda devo insistir com as técnicas do canhotopia? Para criança nenhuma, sendo sensível ou não, eu vou recomendar que você insista com as nossas técnicas. Por quê? As técnicas, elas vão ser internalizadas com a prática. É com o dia a dia da criança que ela vai compreendendo como se usa aqueles objetos. Então, o que eu vou sempre dizer para vocês é aproveitar o momento de tranquilidade da criança para apresentar as técnicas. E muitas vezes você não precisa repetir verbalmente, não é? Principalmente para as crianças que não respondem tanto às conversas e respondem mais ao visual, é muito mais importante você ter algo que ele veja e que ele lembre de como é que ele faz corretamente, do que você ficar repetindo, não é? A mesma coisa falando para ele. Então, se a criança está cansada, irritadiça, sensível naquele momento, o ideal é você deixá-la tranquila e não insistir com as técnicas. E isso, na verdade, assim, como no meu curso de pedagogia, o que a gente aprendia era que, independente de que a gente nunca insiste com a criança, né, sendo para uma técnica do canhotopia ou não. A gente ajuda ela, né, a se sentir tranquila, e porque é só quando a criança está bem que ela consegue aprender realmente, né? Então, não adianta a gente insistir, seja com as técnicas de canhotopia, ou seja com qualquer outra atividade que a gente queira propor para a criança, que a gente vá
fazer com que ela seja obrigada a aprender. Porque sendo obrigado, ninguém aprende. Na verdade, a criança só reproduz sem realmente internalizar e compreender, aceitar e ficar feliz com o que ela está fazendo. A importância das técnicas é trazer conforto para a criança. E eu diria que trazer prazer para a criança. E é por isso que eu falo que eu sou especialista em fazer as crianças gostarem de escrever. E quando eu falo isso, eu falo porque escrever com conforto vai fazer com que a criança goste de escrever. E esse é o nosso objetivo. O que a gente deseja lá na frente é ver a criança gostando de escrever, mais do que tirando notas boas. Por quê? Porque gostar de escrever vai fazer com que ela aprenda com mais facilidade. E quando ela aprende com facilidade, quando ela aprende com prazer, ela pode desenvolver tudo que ela tem dentro dela, né? Todo o potencial. E esse é o objetivo da criança, dos professores, de uma maneira geral. Então, eu vou ler aqui. Eu tenho uma última pergunta aqui. E a pergunta é o seguinte: você já teve alunos com deficiência? E mesmo se teve, quem garante que era o mesmo grau que o meu? Porque se for diferente, talvez o que valha para ele não vale para mim. Eu vou reler a pergunta, porque são muitas perguntas numa só, então eu vou reler a pergunta. Você já teve alunos com deficiência? E mesmo se teve, quem garante que era o mesmo grau que o meu? Por quê? Deve ser meu filho. Porque se for diferente, talvez o que valha para ele não vale para meu filho. É uma pergunta da Marta da Silva. Marta, entendo a sua preocupação. Já tive alunos a quem eu acompanhei, que na verdade não eram alunos meus, não é? São crianças a quem eu acompanhei e pais de crianças a quem eu acompanhei que seguiram as técnicas. E como eu estava tentando explicar, Marta, eu talvez seja interessante eu explicar, sua pergunta é boa para eu tentar explicar de um outro jeito, que talvez seja mais claro. Então, é o seguinte, não importa muito qual é o grau da deficiência da criança. O que importa é que se é uma criança que utiliza instrumentos de escrita, ela vai precisar de orientação para escrever com conforto. E ela vai encontrar dificuldades e desafios, porque, como eu expliquei antes, o português é complicado para criança canhota. Então, é importante que, independente do grau da deficiência da criança, como você colocou aqui na sua pergunta, é importante que você, Marta, possa explicar como é que a criança vai segurar o lápis. É não deixá-la passar pela frustração de tentar escrever e não conseguir segurar o instrumento de uma maneira que seja confortável. Então é isso. Qual é o seu objetivo, Marta? Você vai colocar na sua cabeça o seguinte: meu filho vai escrever com conforto, meu filho vai gostar do que ele está fazendo, e ele vai ficar bastante tempo dedicado àquilo que ele está gostando de fazer. Então eu vou ajudar ele a segurar o lápis, eu vou ajudar ele a posicionar o papel corretamente, eu vou ajudar ele a escrever de uma forma que ele fique tranquilo, a desenhar tranquilamente. Eu vou ajudar meu filho a compreender como é que funciona tudo isso aqui. E é como eu lhe disse, se dependendo do grau do seu filho, é difícil para ele que você explique as coisas verbalmente por muito tempo, não precisa explicar muito, você mostra. Visualmente, o método funciona muito bem também, porque existe a possibilidade de você mostrar para a criança como que ela vai utilizar aquele objeto. Ou deixar lembretes visuais, não é? Um desenho, uma foto, de como é que ele precisa segurar o lápis, deixar o papel, lembretes que façam com que ele compreenda que existe um jeito de ele sentir conforto, e existe um jeito de ele continuar fazendo a atividade com prazer. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu vou ler, deixa eu só olhar aqui. Com certeza, e em tudo que vai significar para o futuro. Obrigada, Kelly, pelo comentário. Sim, vai significar muito para o futuro da criança, a maneira como a gente ajuda ela a enxergar os objetos, seja de escrita, seja os objetos desafiadores para a criança de uma maneira geral. O que importa é a gente ter a possibilidade de ajudar a criança com deficiência ou as outras crianças canhotas de uma maneira geral a poderem escrever com tranquilidade. E é disso que a gente vai tratar aqui sempre nas nossas lives. O nosso objetivo é sempre trazer a possibilidade de vocês poderem ajudar a criança de vocês a escrever com prazer, com conforto, e serem crianças que gostam de aprender e de escrever.
Foi muito bom estar aqui com vocês hoje e eu espero revê-los na quinta-feira, sempre nesse horário, às 2h15 da tarde. Muito obrigada pela presença de vocês e até quinta, então, tá bom? Tchau, obrigada.